E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto que se apoderara dele e de todos os outros que estavam com ele, por causa da pesca que havia feito. De igual modo, também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Que bom, meus irmãos, e eu repito, estar na casa de Deus mais uma vez. Pode se assentar, como a gente tinha combinado. É bom demais estar na casa de Deus, é bom demais poder ouvir, poder transmitir e meditar na palavra de Deus. Durante as últimas aulas de escola bíblica, nós temos falado sobre Pedro. Pedro, que foi um homem muito importante, e é até hoje, porque influencia muita gente, principalmente os líderes da igreja, principalmente os líderes da casa de Deus. Pedro deveria ser um grande influenciador. Este trecho que nós lemos aqui é um trecho muito conhecido. Na semana passada, ou na retrasada, se eu não me engano, eu trouxe a palavra sobre o filho pródigo, que é de longe a parábola mais conhecida, né? E essa pesca maravilhosa também é um trecho bíblico, é uma passagem bíblica muito conhecida. Mas nós sabemos muito bem que toda vez que a palavra é pregada, nós aprendemos coisas novas. Toda vez que a palavra é pregada, o nosso coração está de um jeito. Às vezes o coração está contrito e essa palavra vem para arrebentar teu coração. Às vezes você realmente está indo no caminho certo e a palavra vem para te fortalecer e falar: continua. E nós vamos aprender um pouco, algumas lições dessa palavra essa noite. Mas para isso, irmãos, para a gente aprender essas lições, é necessário a gente regredir um pouquinho. Vocês sabem muito bem que eu gosto de contar as histórias de cada um. Dessa vez eu não vou fazer isso, porque para contar a história de Pedro, a gente vai precisar de umas 3 horas, no mínimo. Eu não teria tempo, e mesmo que tivesse tempo, não teria capacidade para fazer isso daí. Por isso, vou dar uma resumida bem rápida. Para a gente entender a primeira lição que essa palavra nos traz essa noite, é importante a gente entender em qual circunstância que Pedro, Simão Pedro ou Simão Barjonas, conheceu o próprio Cristo. Às vezes a gente pensa que essa é a primeira vez que Cristo está falando, é a primeira vez que Cristo está se dirigindo a Pedro, e já tem essa pesca maravilhosa, já tem esse milagre maravilhoso, e não é bem assim. A palavra vai nos falar lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 34, 35 aproximadamente, que o João Batista pregava a vinda do Cristo, pregava a vinda do Messias, e de repente ele vê Cristo andando na beira do lago onde ele batizava, e aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha alguns seguidores, João tinha alguns discípulos. Dentre esses discípulos, um discípulo chamado André, que era irmão de Pedro. E quando João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André se levanta e vai atrás de Cristo, e quer conhecer Cristo.
e pergunta para Cristo, e pergunta para Jesus: Jesus, mestre, onde tu moras? Jesus fala para ele: vem ver, me acompanha. A palavra vai falar lá em João capítulo 1, ali no versículo 39, 38 aproximadamente, que eles passam a tarde inteira juntos. Jesus, André e mais um outro discípulo. E quando dá ali aproximadamente 4 horas da tarde, a palavra vai falar que ele conhece onde Jesus mora, onde Jesus estabelecia a sua residência. E de lá ele sai correndo no mesmo instante e vai até quem? Pedro. Vai até Simão. Fala: Simão, nós encontramos o Messias. A primeira lição que essa palavra nos traz essa noite, irmãos, que você presta atenção que isso daí foi na parte da manhã, quando Jesus e André se conhecem, e quando é 4, 5 horas da tarde aproximadamente, André já está apresentando, já está falando, já está anunciando Cristo para Pedro. O quanto ele conhecia de Jesus Cristo? Em 7, 8 horas de conversa, pouco ele conhecia de Cristo, mas já falava, já anunciava o Cristo, já anunciava o Messias. Às vezes a gente fica com medo de falar o nome de Cristo para as pessoas, pensando: eu tenho pouco conhecimento. Foram 6 horas de conversa aproximadamente. Ele falou: já encontrei Cristo, já encontrei o Jesus, já encontrei o Messias. E conversando com ele já mudou a minha vida, já tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. Simão, você precisa ir falar com ele também. Você já encontrou com Cristo? Você já encontrou com Cristo? Você já encontrou com Jesus? E para quantas pessoas você já falou que encontrou com Jesus? Esse homem precisou de poucas horas e de um mínimo de conhecimento possível sobre o Messias, e já falou para o seu irmão. Motivo dele ter falado para o seu irmão também aguardava, o esperançava na ponta dos pés, o seu coração ficava ardente esperando a vinda do Messias. Ele sabia, ele amava o seu irmão e falou: eu preciso de falar para o meu irmão porque eu amo, então eu vou falar para ele. Você tem que falar de Cristo para o seu irmão, você tem que falar de Cristo para os seus vizinhos, você tem que falar de Cristo para as pessoas. Às vezes nós temos 3, 4, 5, 10 anos de igreja e não falamos de Cristo até hoje para ninguém. Mas este homem falou em poucas horas e com pouco conhecimento. Mas aí a palavra vai falar que ele leva Jesus até Pedro, até Simão. E quando Jesus chega em Simão Barjonas, ele diz: olha, você é Simão Barjonas, mas a partir de agora eu vou te chamar de Cefas. Ali ele muda o nome de Pedro, muda o nome de Simão para Pedro, para Cefas. Mais tarde, dias depois, a palavra vai falar que Jesus estava pregando, estava ensinando, e a multidão o apertava, assim como a gente leu no versículo 1, a multidão o apertava. Então ele olha para a beira do lago de Genezaré e vê 2 barquinhos ali parados, e nesses 2 barquinhos os homens limpando a rede. E ele, olhando aqueles homens limpar a rede, porque eu não sei se você já pescou com rede. Eu nunca pesquei com rede em barco, mas eu já fui no mar passar a rede. Nunca peguei nenhum peixe, para te falar bem a verdade. Quem já passou rede sabe o quanto é pesado. E depois que você passa a rede no mar, e a gente na beira da praia, assim, um ficava na ponta, outro no meio, e outro quase que não dava pé, só o narizinho para fora, passando a rede. Depois que você passava a rede, o trabalho para você tirar aquele tanto de lixo. O único peixe que a gente pegava, para não falar que é mentira, era peixe que já estava morto, que não servia para nada. Mas Jesus olha para aqueles homens que estão limpando a rede. Por que eles estão limpando a rede, irmãos? Porque eles estão prontos para continuar. Eles estão prontos para fazer. Eles estão prontos para honrar com seus compromissos. Nós que somos cristãos temos que entender que nós temos que honrar com os nossos compromissos também. Um dia após o outro. Hoje não deu certo, mas a gente não pode desistir nunca. Neste momento em que nós vivemos,
Nós vemos muitas pessoas desistindo, muitas pessoas recuando, muitas pessoas deixando a rede suja. E você sabe o que é a rede? Você sabe o que é a rede para Jesus? A rede sou eu, a rede é você. Nesse momento de dificuldade tem muita gente que está deixando se envolver por sujeira e não está se limpando. Não está vendo perspectiva de volta, não está vendo perspectiva de reconcílio, está desistindo, está jogando a toalha. Mas eu e você, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com aquele que morreu por nós na cruz, com aquele que derramou o seu sangue inocente. E é por isso que a gente tem que estar preparado. Então a palavra vai falar ali no versículo 2, que ele viu estar 2 barcos na praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando, ou seja, estavam se preparando para um outro dia de jornada. Mas Jesus se aproxima e entra, presta atenção, ele entra no barco de Pedro. Você sabe por que ele entrou no barco de Pedro, irmãos? Por conta daquilo que eu falei para vocês no começo. Não era a primeira vez que Pedro e Jesus conversavam. Pedro já tinha uma certa intimidade com Cristo, e Cristo já tinha uma certa intimidade com Pedro. Então ele simplesmente chegou e entrou. E Cristo comigo e contigo é da mesma forma. Você tem intimidade com Ele? Ele não vai ficar batendo na porta igual a gente prega lá em Apocalipse, não. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Não, a porta do meu coração já está aberta. Entre e faça da minha vida a sua. Você está entendendo? O nome disso é intimidade. Não está falando aqui que ele pediu: Pedro, empresta o seu barquinho. Não, ele chegou e entrou. Intimidade, liberdade. Fala para Cristo: tenha liberdade comigo. Fala para Jesus, fala: Deus, você tem liberdade na minha vida. A minha vida é sua, a minha casa é sua, o meu barco é seu. Então ele chega e entra em um dos barcos que era de Simão. E aí vem um detalhe: Jesus entra na nossa vida, porque a minha vida é dele, a sua vida é dele. Mas para fazer a obra ele não te obriga, não. Ele obrigou Jonas? De certa forma foi afunilando ele ali pelos cantos, mas ele não obrigou. Ele poderia ter falado: não, ele não te obriga não, tá? Ele pediu, ele entrou porque tinha liberdade e pediu que afastasse o barco da terra. E Pedro afastou, e assentando ensinava a multidão de dentro do barco. Ele usou o barco de Pedro como um púlpito, porque talvez Jesus entendia que a multidão em cima dele, não sei se você já falou com a boca tampada, vocês falando com máscara agora, vocês percebem que a voz muda muito. Por quê? Porque está abafado. Então não é todos que vão entender o que você está falando. Quem tem uma boa dicção, ainda tranquilo, mas quem você já não consegue conversar naturalmente, é muito difícil de entender. Então você entende que Cristo percebeu que aquela multidão o apertava, igual está escrito no versículo 1, e as pessoas não iam conseguir ouvir a pregação. Então ele entra no barco de Pedro e fala: afasta um pouquinho, porque Cristo entendia que aquela água poderia ser usada como veículo de transmissão da sua voz. Eu comecei a trabalhar em rádio em 1999, e eu aprendi uma coisa quando se fala de ondas de rádio: quando o tempo está chuvoso, quando o tempo está nublado, as ondas vão mais longe. Vocês sabiam disso? Hoje em dia ninguém sabe disso mais. Por quê? Porque ninguém sintoniza a rádio mais. Mas antigamente o que valia mesmo era rádio. E às vezes na minha casa pegava rádio até da Argentina, num dia de chuva. Mas em dias normais não. Cristo já sabia dessas coisas há muito tempo. Então ele se afasta e começa a pregar a palavra. E ele pregando para a multidão e Pedro ouvindo. Irmãos queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez não ficou tão parecido nessa palavra aqui, nesse trecho que eu li. O homem tinha pescado a noite inteira. Era de manhã. Cristo chega em Pedro e fala: Pedro, bora fazer a obra. Ele podia estar cansado. Já aconteceu isso com você? Eu acho que já. Já trabalhou até 7 horas da noite,
Acho que com a Mari isso daí acontece direto. Já trabalhou até 7 horas da noite, né, Mari? 7h30 eu tenho que estar na igreja. E o corpo está falando não. Talvez o corpo de Pedro estivesse falando não a noite inteira. E o pior, ele estava decepcionado, porque não tinha pescado nada. Ele não estava feliz. Quem é feliz de trabalhar o dia inteiro de graça e à noite tem mais trabalho ainda? Detalhe. O trabalho que nós prestamos na casa do Senhor aqui na terra é um trabalho que eu posso dizer voluntário, porque você não recebe por isso. Quanto você recebe no ministério de louvor? Quanto você recebe no ministério de louvor? Quanto você recebe, Mari, para ser líder do louvor? Nada. Agora, quanto você vai receber lá? Não dá para contar. E Jesus chega em Pedro e fala: vamos fazer um trabalho voluntário aí. Empresta esse barquinho aí, deixa eu pregar a palavra no seu barquinho aí. Vamos pro largo, vamos para longe aí. Vamos remar mais um pouquinho. Vocês bem sabem que naquele tempo não tinha motor. Vamos trabalhar mais um pouquinho. E Pedro, cansado, ele entrega o barco nas mãos de Jesus e fala: o barco é teu. E quando Jesus manda, ele obedece. 2 coisas para a gente aprender: a minha vida é tua, Jesus, o meu barco é seu, e o Senhor manda e eu obedeço. E se estiver cansado, eu obedeço. E se eu estiver esgotado, eu obedeço. E se o Senhor mandar eu correr e eu não conseguir correr, então eu vou andar. E se eu não conseguir andar, então eu vou engatinhar. E se eu não conseguir engatinhar, então eu vou me rastejar no chão, mas eu vou obedecer. E Pedro cansado, esgotado, decepcionado, vai ao largo, afasta um pouquinho o barco da areia, das margens, e Jesus prega a palavra, usa o barco de Pedro. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não está escrito aqui, irmãos, não está escrito, mas é lógico que Pedro deve ter pensado isso, igual a maioria dos teólogos dizem, que ele deve ter pensado na cabeça dele: mas mestre, eu que sou pescador, mestre, eu faço isso desde criança. Esse lago de Genezaré, e Lucas, que é um historiador, que é um pesquisador, ele nunca chamou esse lago de Genezaré de mar, igual você encontra escrito em outros evangelhos, que é o mar da Galileia, né? ou o mar de Tiberíades. Lucas tem esse cuidado e não chama de mar. Por quê? Porque esse daqui é um lago que ele era cercado por 2 montanhas, as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Tinha 21 quilômetros de extensão, 12 de largura, e cercavam algumas cidades em volta desse lago. E 2 das cidades eu vou falar para vocês. Uma era Betsaida, outra era Cafarnaum. Por que isso? Porque Pedro nasceu em Betsaida, mas começou a trabalhar em Cafarnaum. Ou seja, aquele lugar, aquele lago, ele conhecia desde criança. Talvez enquanto não pescava, ele nadava, mas ele aprendeu essa profissão de pesca com os seus pais, com os seus parentes. Então ele conhecia aquilo ali, e ele pescou à noite. Por quê? Porque ele sabia que ali só tinha peixe à noite. Mas Jesus chega e fala: vamos pescar. Que hora? Agora, de dia. Vamos lá, lance-te, vamos ao largo, vamos a mar alto e lance as redes para pescar. Talvez ele tenha pensado: mestre, cada um no seu quadrado. Você é carpinteiro? Cuida dos seus banquinhos aí, faz um banco novo lá para a igreja, deixa que eu pesco. Eu entendo disso daqui, essa é a minha profissão. Mas parece aqui que de repente uma faísquinha pequenininha, uma faísquinha de fé acende-lhe no coração. Ele fala: mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. Irmãos, Pedro chegou cansado, decepcionado. Jesus chega e entra no barco dele e fala para ele um pouco mais para longe. Se ele dissesse não, ele não teria essa oportunidade. Muitas vezes a gente não tem oportunidade com Cristo porque a gente fala: não vou obedecer. E quando Deus dá uma ordem que muitas vezes não tem lógica nenhuma, a gente duvida.
Não tem fé que pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não é lógico. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Porque a fraqueza de Deus é muito mais forte que a nossa força. A falta de sabedoria de Deus é muito mais sábia que a nossa sabedoria. Então para Deus não tem lógica. Não tem tempo, não tem dia, não tem noite, não tem manhã, não tem tarde. O Cronos não funciona como ele, de dia, de tarde, de noite é a mesma coisa, porque ele é infinito, ele é dono do tempo, foi ele que criou o dia, foi ele que criou a noite, foi ele que criou as aves do céu, foi ele que criou os peixes do mar. Então não tem lógica para ele, porque todos os seres o obedecem quando ele manda. A palavra vai falar que até as plantas, até a floresta fica esperando a vinda de Cristo. Você sabe por quê? Porque quando o homem pecou, elas também foram condenadas. Então elas ficam aflitas esperando a vinda de Cristo, para que elas possam parar de sofrer também. Os animais da mesma maneira o obedecem. E digo mais, talvez naquela noite eles não tenham pescado nada pela própria mão do Cristo. Às vezes Cristo coloca a gente numa situação difícil. Às vezes Deus coloca você numa situação difícil para mostrar que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Então quando Ele fala para Pedro, lance, vamos para o mar alto, lance as redes para pescar, Ele fala, olha, nós já pescamos a noite inteira, mestre, e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede, eu lançarei a rede. E fazendo assim, versículo 6, eu estou lendo, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes, tanto peixe, a noite inteira pescando. E talvez, irmãos, eles pudessem passar a noite inteira pescando e pegassem uma quantidade que eles eram acostumados, talvez para encher o fundo do barco, talvez para encher 2 ou 3 baldes, não sei, mas a ponto da rede se romper, ali eles já ficaram espantados. E as coisas de Deus, às vezes, que acontecem na nossa vida, inesperadamente nos espanta mesmo. E aí, uma outra lição que a gente pode tirar está no versículo 7. Porque nesse momento a rede se rompia e o barco estava sendo cheio. O que ele fez? Um sinal para o outro: vem cá, enche o seu barco também. Você está entendendo? Não, né? Vem cá, eu estou sendo abençoado, vem aqui na casa de Deus ser abençoado também. É dessa forma, ele está sendo abençoado, mas a bênção não é só para ele. Ele foi convidado a conhecer Cristo, e agora Cristo está abençoando o trabalho dele. Ele está chamando, mas vem ser abençoado aqui comigo. Vamos lá. A palavra vai falar que quando eles fizeram um sinal para os companheiros que no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram os barcos de maneira que quase foram a pique, quase afundaram. E quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas por que só agora? Ele já conhecia Jesus. André já tinha apresentado. Ele já tinha visto Jesus pregar. 1, 2, 3, não sei. Mas naquele barco ele já tinha visto Jesus pregar. E por que só agora afasta-te de mim, porque sou um homem pecador? Porque agora ele estava mais ainda próximo de Cristo. Agora ele não estava vendo só Cristo, ele estava vendo a própria glória de Cristo. Ele estava fazendo Cristo fazer coisas impossíveis. Ele sabia que agora ele estava de frente de um Deus do impossível. Agora que ele estava mais próximo de Cristo, ele entendeu: eu sou pecador, não mereço estar na tua presença. As únicas pessoas que acreditam que não pecam são aquelas que, primeiro, não conhecem Cristo, segundo, não estão próximas de Cristo. Porque qualquer um que conhecer Cristo e se aproximar de Cristo, na hora ele percebe que é pecador. Qualquer um que tem um real encontro com Deus, ele percebe que é pecador. Como foi com Isaías?
capítulo 5, versículo 6 do livro do profeta Isaías, quando ele descreve que ele estava vendo no altar, ele estava vendo no trono o Senhor se assentado, e quando ele viu a glória, e quando ele viu os anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor, ele olhou assim e ficou admirado e falou: ai de mim, eu estou perdido, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem pecador e vivo no meio de homens de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor, eu vi o Rei dos Exércitos. Ele entendeu que era pecador naquele momento. Às vezes, irmãos, a gente é cheio de autoconfiança, a gente acha que pode, a gente acha que faz, a gente acha que acontece. Muitas pessoas que acham que não pecam: eu não faço nada de errado, eu não roubo, eu não fumo. Isso daí é autojustificação. Só que quem é salvo pela graça e não pela alta justificação. Nós somos justificados por Cristo, está lá em Romanos. Agora, que ele está perto de Cristo, que ele se aproximou mais ainda de Cristo, que ele viu a glória de Cristo, que ele está vendo os milagres de Cristo, não o primeiro, mas os milagres de Cristo. Ele: ai de mim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu não mereço. Você sabe quando você está convertido mesmo? Você sabe quando você está convertido de verdade? Quando você entende que você não merece nem estar sentado nesse banco. Você está entendendo? Quando você entende que você não merece nem orar e o Senhor escutar a tua oração. Ele escuta só porque Ele é misericordioso. Misericordioso a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. E é por isso que no final de cada oração, no final de cada pedido, você fala: eu peço em meu nome? Não, você pede em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque se dependesse de mim e de você, nós somos pecadores, e temos que entender que nós somos pecadores. Mas a palavra vai continuar falando no versículo 9: pois que o espanto que se apoderara, tinha se apoderado no caso dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que havia sido feito. E de igual modo também Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, eles são sócios de Pedro no ramo de pesca, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, de agora em diante te farei pescador de homens. Pedro ficou encantado com aquela pesca maravilhosa. A Bíblia aqui fala isso. Mas não só Pedro, os outros que estavam vendo, os outros que estavam sendo abençoados com aquela pesca maravilhosa. Estou com o barco cheio, aqui tem peixe para vender a semana inteira, eu não preciso de pescar mais. A palavra pesca, irmãos, no grego, na minha Bíblia aqui, eu tenho a Bíblia anotada, e é bom demais ter Bíblia anotada, eu aconselho você. Diz que no grego, a palavra significa capturar algo vivo. A palavra pescador, significa capturar, aquele que captura algo vivo. Isso daí na tradução do grego. Só que Pedro tinha pescado a noite inteira. O que de vivo ele tinha capturado? Nada. Só estava capturando lixo. Motivo: não tinha a presença de Cristo no seu barco. Cristo não estava coordenando o barquinho dele. Mas quando Cristo coordenou o barquinho dele, ele começa a pescar coisas vivas. Você entende que sem Cristo na nossa vida, a gente só vai trazer para dentro do nosso barco, para dentro da nossa casa, lixo, só coisas mortas. Não vai frutificar, não vai fluir, não vai ter vida. Eu poderia ficar 10, 15, 30 dias meditando para trazer uma pregação, para trazer um sermão, mas sem a condução do Espírito Santo, nenhuma alma se converteria, porque eu só estaria pescando coisas mortas. Mas eu tenho certeza que essa palavra está servindo para você essa noite, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui essa noite, e é Ele que está conduzindo o barco, e é Ele que está conduzindo o culto, e é Ele que está conduzindo a pregação. Mas mais que isso, Pedro pescou agora, durante o dia,
e pescou muito peixe. Não foi pouco, foi muito. A palavra aqui é clara. As redes se rompiam, os barcos quase afundavam, no plural, porque eram 2 barcos que quase afundaram. Imagina a quantidade de peixe. Talvez Pedro poderia pensar: agora que eu fico com Cristo mesmo, porque este homem me deu prosperidade, esse homem vai me enricar. Talvez se ele fosse um vendedor de casas, se ele fosse, como é o nome da profissão da minha irmã, que eu até esqueci? Corretora de imóveis? Se fosse um corretor de imóveis e ele não vendesse nada o mês inteiro e de repente, num piscar de olhos, em um dia, ele vendesse 200 casas num dia, ele falava: eu estou servindo Cristo certo, vou enricar. Talvez você que trabalha como pedreiro, está sem obra, e aí Cristo vem e trabalha na sua vida, e você constrói 2, 3, 4, 5 casas em seguida, e fala: eu vou enricar nesse Cristo, servindo esse Cristo, eu vou enricar nessa igreja. Talvez eu que trabalho no ramo de eventos, fico o mês inteiro sem evento, e de repente de um dia para o outro, Cristo fala: eu vou trazer evento na sua vida, e me dá 10, 15, 20, 30 eventos num dia só, e desafoga, paga todas as contas do mês. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas para Pedro não. Por que não? Mas por que para Pedro não? Por conta do versículo 11. Essa pregação, irmãos, essa palavra, muita gente prega falando que Jesus vai prosperar na sua vida, né? Mas o versículo 11 não mostra isso. Porque depois que Jesus fala: não temas, porque de agora em diante serás pescadores de homem, Cristo está falando o seguinte para ele: você vai pescar para te sustentar, mas o teu chamado não é para isso daí não. Você vai pescar para você ter o que comer. Você vai pescar para você ter o básico. É essa a sua profissão. Mas você vai ser um evangelista. Você vai fazer a obra. Você vai pescar homens. Você acha que Pedro entendeu? Entendeu. Olha só o que acontece no versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram o quê? Leia aí. Deixaram o quê? O que está escrito na sua Bíblia? O que eles deixaram? Tudo. Tudo. Eles deixaram tudo e o seguiram. Para a pregação da prosperidade de hoje em dia, isso daqui não tem lógica nenhuma. Largar tudo. Largar tudo. Largar toda aquela riqueza. Deixar tudo para trás para seguir Cristo. É que Pedro tinha visto uma coisa que muita gente não viu até hoje. Muita gente até hoje vê a glória de Cristo, e Cristo é glorioso, mas Pedro estava vendo o Cristo da glória, e não somente a glória de Cristo, mas o Cristo da glória, porque ele sabia que fora, sem Jesus Cristo, ele não pescaria um lambari sequer, e se pescasse não serviria para nada. Ele entendeu naquele momento que, apesar de toda a sua fragilidade, apesar de toda a sua fraqueza, quem estava chamando ele não era o vizinho, quem estava chamando ele não era qualquer um, era o Cristo, aquele que foi enviado de Deus, o Messias, e ele está me chamando para a obra, então eu vou, e o que eu tenho que largar? Tudo. Então eu largo tudo. Largou tudo, 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 irmãos. Tudo não é a metade, tudo não é um pouquinho, tudo é tudo. Tudo. Eu não sei, irmãos, o que essa pandemia tem feito na sua vida. Eu não sei o que esse momento que o Brasil e que o mundo passa tem feito na sua vida, mas eu posso falar na minha vida. Na minha vida eu vejo acontecendo justamente o que aconteceu na vida de Pedro. Nada, nada, nada. Só não me veio a pesca maravilhosa ainda. Mas se vier a pesca, eu sei o que vai acontecer em seguida. Largar tudo. E eu já tenho largado de antemão tudo primeiro e me dedicado mais, e mais, e mais, e fazer a obra. Para que quando ele falar tudo, eu tenha a certeza e a firmeza e falar: eis-me aqui, Senhor, usa o meu barco, usa a minha rede, usa a minha vida, eu largo tudo para te servir. Que as palmas louvem ao Senhor essa noite. Glória a Deus.